provocações. Ao nosso lado, uma professora de história árabe que os acontecimentos no Oriente Médio e no Norte da África transformaram em referência primeira dos nossos jornais, revistas e televisão. É claro que a nossa mídia entende muito pouco daquela parte do mundo e precisa, às vezes, de uma voz mais refinada que a das agências de notícias para saber o contexto em que acontecem as coisas. E a voz dela, a da nossa professora de História Árabe, tem sido melhor que a de muitos jornalistas mais focados nas maravilhas do Ocidente. Quem é ela? Ela é Arlen Klemenschah. Arlen. Por que a mídia é tão excludente ao tratar as coisas do mundo árabe? A mídia gosta muito de falar do mundo árabe, mas não dá voz aos árabes. Então, nesse sentido, exclui sim, certamente exclui, porque quer ela mesma falar por eles, ao invés de deixar que eles falem por si mesmos. Você tem certeza que eles querem falar por eles? Querem, porque querem dar a sua visão, porque querem o árabe que pareça com aquele estereótipo que a gente está acostumado do árabe. Não querem deixar a gente ver toda a complexidade, toda a diversidade, toda a imensa variedade que existe dentro do mundo árabe. Então, querem falar que existe o árabe, que existe o islâmico, quando isso é uma forma de retratar, ou seja, eles querem ser a voz. E dá-se muito pouco voz. Na realidade, não dá, eles não sabem falar nem como somos nós, os brasileiros, não é? Eles não sabem como somos nós, vai falar sobre tudo. Ao ouvir comentaristas que confundem árabes com islâmicos e com terroristas, não parece que Bush continua no poder? E a que propósito serve isso, né? A que propósito serve dizer que os árabes são terroristas, fazer com que tenhamos imediatamente essa conexão entre uma bomba e uma kufia, aquele lenço árabe todo quadriculado que Yasser Arafat usava? Responda. Né? Serve ao interesse de dominação, serve ao interesse de fragmentação do mundo árabe, de exploração do petróleo. Por que as pessoas confundem fundamentalismo religioso com islamismo? Pela forma como, desde o século XIX, foi construída a ideia que temos do árabe. E no século XIX, quando todo o colonialismo chegou na região militarmente, né, porque já estavam ali europeus e assim por diante muito antes, mas quando o colonialismo de fato dominou o mundo árabe, as regiões árabes, utilizou uma elaboração de ideias, de retratos, de imagens, chamado de modo de ver orientalista. Ou seja, passaram a retratar os árabes de uma maneira que favorecia o seu projeto de dominação, que tornava mais fácil dominar. Por exemplo, dizer que precisavam levar a civilização aos árabes. Mais tarde, agora, no final do século XX mesmo, tivemos uma forma muito mais atual e reciclada, reelaborada dessa mesma visão orientalista dos árabes na teoria do choque de civilizações, quando, no fundo, os Estados Unidos estavam chegando nos países, por exemplo, no Iraque, dizendo que tinham que levar democracia. Então, sempre o Ocidente se coloca como tendo que levar algo aos árabes, quando, no fundo, estão retirando daquela região. Curioso, isso aí me parece que estão querendo fazer o mesmo com os índios, né? Justamente. 11 anos no Afeganistão, 9 anos no Iraque. O que os americanos ganharam de fato com isso? No Afeganistão, no Iraque, derrubaram um regime opositor, para de fato colocar um que não chega a ser opositor, como antes, de forma alguma, mas tampouco é um amigo incondicional. E no Afeganistão estão tendo dificuldades imensas e ao todo foram gastos, ao todo, né, com toda essa chamada guerra ao terror, mais de 4 trilhões de dólares. Então a pergunta realmente fica, o que se ganha com isso, a não ser um grande projeto hegemônico que faz girar, inclusive, a indústria armamentista norte-americana. Qual o papel do Império Britânico e da França no Oriente Médio no pós-Primeira Grande Guerra? Inglaterra e França terminaram a Primeira Guerra
prontos realmente para dominar de fato, né? Ensaiaram e ao terminar a Primeira Guerra dividiram o Oriente Médio entre si. Então a Inglaterra passou a dominar as regiões que hoje são Iraque, Jordânia, territórios palestinos, o Egito já era inglês e a França, todo o norte ali, Síria, atual Líbano. Inglaterra e França criaram as fronteiras desses países. E ao criar as fronteiras desses países, também criaram muitos dos problemas que até hoje temos no Oriente Médio, como, por exemplo, as chamadas guerras sectárias. E qual o papel desempenharam os Estados Unidos para que o Irã se voltasse contra eles? Isso tem muito a ver com o apoio que os Estados Unidos concederam de uma maneira muito intromissora, né, ao golpe que derrubou Mossadegh no Irã e reinstaurando uma monarquia absolutista e muito perseguidora da juventude, de todos os opositores. Então, o último Shah iraniano, o último rei iraniano, teve todo o apoio norte-americano. Então, os Estados Unidos passaram a ser mal vistos por todos os opositores, todo mundo que tivesse algum senso crítico dentro do país, a partir do golpe contra Mossadegh na década de 50 no Irã. O conflito no Oriente Médio tem origem no início do século XX. Síria, Monte Líbano, Palestina, Meca e Medina eram parte de um único Estado, o Império Otomano. A população era árabe e professava diversas religiões. O islamismo, majoritariamente, também o cristianismo e o judaísmo. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o Império Otomano aliou-se ao Império Austro-Húngaro contra a França, Inglaterra e Rússia. Ao perder a guerra, o Império Otomano esfacelou-se. Ignorando as reivindicações árabes de formação de países independentes no local, no Oriente Médio, e para resguardar os interesses colonialistas dos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra principalmente, em 1922 a Liga das Nações dividiu a região em mandatos, a serem governados por França e Inglaterra por períodos determinados. A Carta da Liga das Nações, de 1922, determinava que um dos objetivos do mandato britânico da Palestina seria permitir a criação de um lar nacional judeu, desde que este não ferisse os interesses da população não judaica existente. Ao passo que, eventualmente, ao longo das décadas seguintes, a Jordânia, Iraque, Síria e Líbano obtiveram suas independências, a Palestina permaneceu sob mandato britânico até 1948. No final do século XIX, na Europa surgia um movimento nacionalista judeu, chamado de movimento sionista, que tentava dar uma resposta ao problema da perseguição aos judeus na Europa. Esse movimento sionista começou a organizar a imigração de judeus para a Palestina. E ao longo das primeiras décadas do século XX, o movimento sionista cresceu rapidamente, causando receio e revolta na população palestina local. Surgiram os primeiros choques violentos entre árabes e judeus imigrantes da Europa Oriental. Em 1920, 1921, 1929 e 1933. Bom, se na Europa os judeus eram oprimidos, sujeitos a políticas antijudaicas, perseguições e massacres, a verdade é que no Islã a coexistência sempre fora pacífica, até esse momento. O conflito que rompe a partir dos anos 1920 não é religioso, mas político. Em 1936, começa de maneira espontânea uma grande revolta árabe palestina. O movimento nacionalista palestino exigia o fim da imigração de judeus sionistas, o fim da venda de terras ao Fundo Nacional Judeu e a formação de um governo palestino autônomo. A revolta terminou em 1939 com praticamente 5.000 palestinos mortos, 10.000 feridos e milhares de presos. Sem conseguir manter a ordem na Palestina e incapaz de entregar um Estado aos judeus sem ferir os direitos e causar a revolta do povo palestino, a Inglaterra entregou o mandato à ONU. As guerras de 1948 e 1967 foram dois momentos decisivos para entender a Palestina atual. Em 29 de novembro de 1947,
a ONU aprovou a partilha da Palestina. O objetivo era pôr fim ao conflito entre árabes e o movimento sionista que se alastrava desde o início do século XX. Mas era uma resolução controversa. Atribuía 52% do território da Palestina aos judeus, apesar deles constituírem 1/3 da população. Todos os países árabes membros da ONU votaram contra. Uma guerra de guerrilhas começou no dia seguinte à partilha e se intensificou com a aplicação do Plano Dalet em março de 1948. O plano militar sionista foi executado para além do território concedido ao Estado judeu pela ONU e incluiu o ataque surpresa às aldeias palestinas. O terror gerado provocou o êxodo em massa dos palestinos e o triste espetáculo de fileiras intermináveis de mulheres, crianças e idosos arrastando-se pelas colinas palestinas rumo à fronteira mais próxima. Quando se declara a criação do Estado de Israel em maio de 48, a guerra muda de caráter, para se transformar agora em um conflito entre Israel e os Estados árabes vizinhos. Pesquisas históricas israelenses e palestinas registram que, do início da guerra, em 1947, até o seu término, em 1949, foram cometidos mais de 30 massacres contra palestinos. Entre esses assassinatos em massa está o massacre de Deir Yassin. Cerca de 400 vilarejos palestinos foram esvaziados e varridos do mapa, 750 mil palestinos foram expulsos do país e transformados em refugiados, passando a viver em barracas improvisadas na Cisjordânia, faixa de Gaza e países árabes. Com essa guerra, Israel expandiu suas fronteiras, passou a ocupar 78% da Palestina histórica, restando aos palestinos 22% do território, ou seja, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Com a liderança nacional palestina morta ou expulsa do país e com o território fragmentado em dois, os palestinos não puderam criar um Estado próprio. A faixa de Gaza passou a ser administrada pelo Egito e a Cisjordânia pela Jordânia. Passados 20 anos da criação de Israel, a guerra de 1967 provocou uma nova reviravolta política e social na região. Em apenas 6 dias de guerra devastadora, Israel venceu 3 países árabes, ocupou militarmente a Cisjordânia e a faixa de Gaza, além das colinas do Golã, pertencentes à Síria, e a península do Sinai, do Egito. A operação militar israelense causou uma nova leva de refugiados palestinos. Mais de 300 mil pessoas deixaram a região. Assim que terminou a guerra, o governo israelense deu início à construção de colônias na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Ao mesmo tempo, o governo israelense deparou-se com aquilo que alguns denominaram o problema demográfico, ou seja, na faixa de Gaza e na Cisjordânia vivem ao todo 4 milhões de palestinos. A população de Israel é de 7 milhões de pessoas, dos quais 1.300.000 são palestinos. Se Israel, expandindo suas fronteiras, incorporasse a população palestina da Cisjordânia e da faixa de Gaza, a porcentagem de palestinos com direito à cidadania israelense passaria dos atuais 20% a 50% da população do Estado de Israel. E Israel, que se denomina um Estado judeu, deixaria de ter uma maioria populacional judaica. Para manter o controle sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, explorar seus recursos naturais, anexar locais sagrados, Israel criou um vasto e complexo sistema de ocupação. Esse sistema inclui as chamadas medidas de defesa para conter a revolta palestina. São leis e ordens militares que não eliminam, mas se sobrepõem à legislação palestina. Barreiras que impedem o direito de ir e vir da população. Demolição de casas e edifícios palestinos. Construção de assentamentos exclusivos para judeus. Estradas nas quais só podem circular carros israelenses. Mais de 70% do território da Cisjordânia estão sob controle israelense. 80% da água extraída da Cisjordânia é consumida por Israel e suas colônias. Israel também construiu um muro com 8 metros de altura. O governo israelense alega que precisa proteger o país. Na prática, o muro não se situa na linha verde, ou seja, a fronteira internacionalmente aceita, e acabou anexando 10% da Cisjordânia. O muro circunda cidades palestinas inteiras, como Belém e Calquília. Outra decisão controversa de Israel é manter mais de 500 barreiras, os chamados checkpoints. Neles, soldados israelenses controlam a passagem das pessoas. As negociações de paz entre israelenses e palestinos foram inauguradas em uma conferência em Madrid, em 1991. Ocorreu sob influência dos Estados Unidos e alguns países europeus. A intenção era resolver o conflito árabe-israelense através da devolução de terras ocupadas por Israel, ou seja,
de acordo com os termos das resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança da ONU. O processo inaugurado em Madrid fracassou e, em 1993, as negociações secretas foram retomadas em Oslo, na Noruega. Um acordo provisório chegou a ser anunciado. Previa a criação da Autoridade Nacional Palestina, sem o status de governo autônomo e sem exército. Na prática, as funções da Autoridade Nacional Palestina são essencialmente civis e de administração municipal. A ANP recebe o repasse dos impostos recolhidos por Israel em território palestino e fica encarregada da educação, cultura, saúde, bem-estar social e turismo. O acordo cria uma polícia civil palestina, encarregada de prevenir atentados contra Israel. Também previa que, após 3 anos, começariam a ser discutidas as chamadas questões de status final. Ou seja, são impasses que precisam ser resolvidos para obter uma paz justa e duradoura. São eles: o futuro de Jerusalém Oriental, que seria devolvida aos árabes palestinos, sendo que Jerusalém Ocidental permaneceria com Israel; o destino das colônias ou assentamentos israelenses; o direito de retorno dos refugiados palestinos que estão espalhados pelo mundo e a recuperação das fronteiras. Mas as negociações seguintes, em 1995, não discutiram as questões de status final. Pelo contrário, o chamado Acordo de Oslo II traçou uma divisão do território da Cisjordânia em áreas A, B e C. O mapa da Cisjordânia assumiu em pouco tempo o traçado de um arquipélago, no qual as pequenas ilhas sob jurisdição palestina ficaram circundadas pela área maior e mais coesa, controlada por Israel. O período de vigência dos acordos de Oslo foi de 1993 ao ano 2000. Incluiu várias conferências com negociações diretas e indiretas. Ao mesmo tempo em que os diálogos foram mantidos, melhorando as relações entre Israel e alguns países árabes, o período testemunhou também a maior expansão já vista das colônias israelenses. O Banco Mundial registrou um declínio significativo do padrão de vida dos palestinos. Era generalizada a desilusão com o processo de paz. A era de Oslo chegou ao fim no ano 2000, quando uma visita inesperada do general Ariel Sharon à esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental deflagrou uma revolta popular palestina, conhecida como a Segunda Intifada. Coube à Liga dos Países Árabes a retomada da iniciativa de paz. Em 2002, a Liga Árabe propôs a normalização das relações entre Israel e todos os países árabes em troca da retirada israelense dos territórios ocupados desde 1967. Incluindo Jerusalém Oriental. Propôs ainda uma solução justa para os refugiados palestinos, com base na Resolução 194 da Assembleia Geral da ONU. No ano seguinte, em 2003, o Quarteto para o Oriente Médio, formado pelos Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU, formulou o Mapa da Estrada, isto é, um guia para a paz no Oriente Médio. O gabinete israelense fez 14 ressalvas à iniciativa, minando a legitimidade do plano e do próprio quarteto. Os anos seguintes testemunharam uma escalada da violência na região. Foram sucessivos ataques militares israelenses e, do outro lado, atentados à bomba, causando centenas e até milhares de mortos. Nosso objetivo não é comparar as perdas humanas, todas elas irreparáveis. O apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel ajuda a entender que as conversas de paz dificilmente puderam ser equilibradas. Inclusive, quando, em 2010, o governo Obama tentou promover a retomada das negociações, fracassou e silenciou-se diante da recusa do governo israelense em paralisar a expansão dos assentamentos em territórios palestinos. Um rápido balanço do processo de paz mostra que, até hoje, ele falhou em estabelecer o respeito aos direitos humanos e às resoluções da ONU como parâmetros das negociações. Essa é uma outra visão. Bem, eu escolhi fazer a minha fala sobre o que eu considero uma indevida caracterização, modo de ver esse conflito como um conflito que se tornou islâmico, porque eu acredito que esse é o maior empecilho para a paz. Justamente por isso. Não tenho exatamente a resposta, mas esse é o maior empecilho, a meu ver. Colocar a emergência islâmica como o grande problema hoje é criar um novo bode expiatório. Se no século XIX os judeus foram bode expiatório do regime carcomido czarista russo, sobre os judeus lançavam os olhares da população para divergir dos próprios problemas do Império czarista, fomentavam, portanto, pogroms. Hoje, mundialmente, a gente tem um bode expiatório mundial, que é o islâmico, o árabe.
Quando a gente olha uma cena de árabes ajoelhando no chão para rezar, o que vocês sentem? Muitos sentem medo. Por que medo de pessoas rezando? Porque isso foi colocado na nossa imaginação, no nosso imaginário, através de décadas. E, aliás, agora, que se fortaleceu após a queda da União Soviética, claramente, né? Com o fim da Guerra Fria, o novo inimigo, o novo bicho-papão, o que você quiser chamar assim, mas o novo bode expiatório hoje são os islâmicos. E colocar esse conflito como um conflito islâmico, então, turva a visão. Impede que a gente olhe para os reais problemas, que são problemas concretos, problemas que são difíceis de resolver, mas podem ser resolvidos. E chegando, então, a alguns desses problemas, de forma alguma aqui eu vou conseguir ter tempo, espaço para falar de toda a complexidade deles, mas alguns deles, por exemplo, Camp David. Camp David foi muitas vezes considerado assim pela imprensa ou em diversos setores como uma grande oferta generosa de Ehud Barak, perdida na medida em que Arafat recusou. Bom, Arafat talvez alguns regimes colaboracionistas com os Estados Unidos também tenham acusado o Arafat de recusar. Acontece que Arafat não podia aceitar Camp David. Ele seria derrubado em seguida pelo povo palestino, porque Camp David, a questão de Jerusalém, a negociação que Camp David propunha em relação a Jerusalém não era devolver a Jerusalém Oriental ou alguma forma de compartilhar a Cidade Velha. O que se devolvia em Camp David de Jerusalém Oriental eram bairros distantes, né? Não era Jerusalém Oriental. Então, Ehud Barak dizia, estamos propondo a devolução de Jerusalém Oriental. E, na verdade, não era a Jerusalém Oriental. As trocas territoriais também eram bastante problemáticas. E a questão dos refugiados é uma questão que foi, em 1947, estabelecido pela ONU como um direito. Em 74, virou um direito inalienável, segundo a ONU, ou seja, inalienável, do qual ninguém tem direito de abrir mão. Não se pode abrir mão do direito de retorno em nome dos palestinos. Ninguém tem esse direito, porque ele é parte da condição do palestino. Hoje, o palestino é um povo no exílio. Se a gente pensa que a questão palestina é tratar dos territórios ocupados, é importante, é central, mas a questão palestina é a questão de um povo que está no exílio, é um povo disperso pelo mundo. É um povo hoje cujo único bem que tem é a educação. E, por isso, os palestinos têm investido tanto na educação e têm os maiores índices de alfabetização em todo o mundo árabe. Não tem, perderam terras e tudo mais. Então, não trazer uma resposta a esse problema, como, aliás, a autoridade palestina também já está relegando, não resolve. Então, de fato, são várias as questões aqui. O Hamas demonstrou na prática que estaria disposto a negociar. A meu ver, podem não concordar. Por exemplo, quando o Hamas concorreu às eleições em 2006, ele estava dizendo: nós estamos dispostos a fazer parte de um corpo político que surgiu devido aos acordos de Oslo. Faremos parte desse corpo e, ao fazer parte dele, nós nos estamos inserindo em um processo de negociações. Então, na prática, e, ao mesmo tempo, lembrar que, de fato, quando foi dito aqui, né, que não é possível a paz quando uma das partes se recusa a reconhecer a outra, mais uma vez, na prática, Israel mantém a ocupação dos territórios palestinos. Portanto, na prática, quem não reconhece é Israel. Israel não reconhece o direito dos palestinos de ter um Estado. Não retira essa ocupação. Várias foram, aliás, toda a forma como eu mencionei que começaram as negociações mostrava que a OLP estava absolutamente disposta a negociar. Hoje, em 2002, os Estados, a Liga Árabe, elaborou um plano de paz. Era uma proposta, foi chamada Proposta Árabe de Paz. Essa proposta consistia no seguinte: Israel se retira dos territórios ocupados em 67, totalmente, estabelece como fronteira a linha verde, que foi a linha do armistício de 49,
devolve Jerusalém Oriental e se encontra uma solução negociada para a questão dos refugiados, que é uma questão difícil, e os Estados árabes, no seu conjunto, normalizam as relações com Israel. Essa proposta árabe foi negada por Israel. Não foi considerada, não foi levada adiante, a mídia sequer chega a mencionar. Então, a negociação tem sido extremamente difícil, sim, por questões históricas, questões concretas atuais. Historicamente falando, inclusive, a gente deve lembrar que o nacionalismo foi uma ideologia inserida no Oriente Médio no século XX, começo do século XX. O fato de não existir um Estado palestino antes do mandato britânico, que foi uma violência, o mandato britânico foi uma violência, foi uma ocupação colonialista de um território que fazia parte até então do Império Otomano. E o fato, então, de não haver um Estado palestino constituído anteriormente, não significa que não houvesse um sentimento de nacionalidade ou de proto-nacionalismo, que não tivesse uma comunidade, uma tradição, e que não tivessem propostas árabes. Os árabes, na Primeira Guerra Mundial, lutaram ao lado dos ingleses para expulsar os otomanos, chegaram a expulsá-los, inclusive chegaram a fundar um efêmero reino árabe, ou não chegou a ser isso, mas chegaram a conquistar a sua independência com sede em Damasco, e a Palestina faria parte disso. Toda essa política se transformou com a inserção da Inglaterra e França no Oriente Médio, que criaram fronteiras, mas criaram essas fronteiras. E a Palestina, que chamamos de Palestina histórica, são fronteiras das quais uma população foi violentamente expulsa. E essa é a reivindicação palestina. Eu não vou me alongar, mas, por exemplo, hoje a gente tem 20% da população de Israel é palestina. São os descendentes dos 300 mil que permaneceram, que não foram expulsos dos territórios. Aliás, por falar nesse período de 47, também a gente, se for olhar com um olhar um pouco mais cuidadoso, a gente vai ver que houve um Estado que, ali nesse momento, se formou, não reconhecendo a resolução da ONU. Eu não vou dizer que isso elimina o direito de Israel de existir, não é isso. Mas, em 47, 48, até 49, Israel expandiu suas fronteiras para além daquelas determinadas pela ONU. Ou seja, ela não atendeu à resolução 181. Então, isso significa que essa resolução foi desrespeitada em 48 e 49. Pelo Estado de Israel na sua fundação. E depois os palestinos, todo um processo histórico, mas a partir de 67 passam a reivindicar o fim da ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que são 22% da Palestina histórica. E hoje, o que os documentos vazados e publicados pela Al Jazeera estão mostrando é que a autoridade palestina estaria disposta a aceitar um Estado em menos de 10% da Palestina histórica. E isso resolveria o reclamo da população, a necessidade de justiça da população. Você não consegue fazer paz sem justiça. Você não consegue fazer paz sem atender o que a população reivindica, vê como justo. Então, assim, a princípio, eu seria a favor de uma solução de 2 Estados. Se essa é a reivindicação palestina, se essa for a reivindicação palestina, eu não sou palestina, eu não posso decidir pelos palestinos, não sou israelense, tampouco não posso decidir por eles. Mas se a solução de 2 Estados puder trazer uma resposta para as reivindicações palestinas e puder trazer a paz, eu acho que ela é um grande avanço, um cenário a ser tratado com todo cuidado e carinho. Mas, para além dele, porque existe a possibilidade de que, se ele for criado da forma como se vê ele ser criado, ou seja, não recuando para a fronteira de 67, não devolvendo Jerusalém Oriental, não atendendo a uma solução justa da questão dos refugiados, se isso acontecer, ele não vai resolver o conflito. O Estado palestino criado não vai ser um Estado viável, ele vai ser um Estado economicamente subjugado, não vai ser um Estado soberano, os conflitos vão continuar. Então, isso não seria uma solução. E se a gente olhar um pouco a demografia ainda de Israel,
20% são palestinos. São palestinos, cidadãos de segunda classe, que hoje ainda enfrentam um problema que é essa proposta de lei do governo israelense de exigir que todo não israelense jure lealdade ao Estado judeu, o que é visto como uma forma extremamente preocupante por esses cidadãos palestinos, que podem, de uma hora para outra, passar de cidadão de segunda classe para não cidadão, né, de um Estado judeu. Extremamente preocupante. Agora, além disso, você tem 50% do Estado de Israel que são judeus de origem árabe. 50% de origem árabe, com 20% de palestinos, você tem 70% de Israel que tem uma origem, uma cultura, alguma história em comum com os árabes, né? E a questão religiosa tem deturpado esse cenário, tem, mesmo na identificação desses 50%, impedido que eles vissem a proximidade cultural que tem com os árabes, né? Isso, para mim, é um fato interessante porque traz uma luz, uma esperança, uma possibilidade de solução. Uma solução que talvez, então, não passe pela solução de 2 Estados, mas pela criação de um Estado único. Mas isso teria que partir da população. Não poderia ser uma coisa externa, algo que decidíssemos por eles, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar todos esses elementos, olhar os grupos religiosos como grupos que surgiram num cenário específico de falência histórica do nacionalismo laico. Não é o cenário final. Essas questões mudam muito rapidamente. Até a década de 80, o governo israelense acusava a OLP de terrorista. Agora os terroristas são Hamas e Hezbollah. Essas coisas mudam muito rapidamente. Acho que a gente tem que olhar a demografia, tem que olhar a população, tem que olhar a história, né, com cuidado e pensar, então, numa solução através dessas vias. Obrigada. Bom, foram aqui citados assim, vários assuntos que eu gostaria de poder retomar. Infelizmente, a fundo não é possível, em tão pouco tempo. Sobre uma coisa muito simples de se olhar e se concluir. Israel não respeita uma só resolução da ONU. Isso é fato, né? Se Israel respeitasse algumas resoluções da ONU, pelo menos estaríamos num panorama melhor. Não há uma, e eu desafio qualquer um a citar uma resolução por completo da ONU que tenha sido implementada por Israel. Simplesmente a ONU se faz de ridícula perante o descaso de Israel com a ONU. O descaso de Israel com o quarteto, durante o mapa da estrada, o período de vigência do mapa de estrada, Israel, com a sua política de não aceitação de qualquer tipo de proposta que avançasse, sendo avançada por Estados Unidos, sendo avançada por União Europeia, Rússia ou ONU, o quarteto, não foram aceitadas por Israel. A proposta de paz do quarteto, o chamado mapa de estrada, esse caminho para a paz, teve 14 emendas de Israel. E simplesmente eliminando o conteúdo desse processo de paz. Então, você não existe um equilíbrio no diálogo. E desde o início desse diálogo não existe esse equilíbrio. Com forte apoio dos Estados Unidos a Israel, esse equilíbrio que possibilitaria um diálogo não existe, né? Depois falar que os árabes, não foi dito abertamente, estou dizendo que se diz, né, os árabes são malvados porque eles não integram os palestinos. Ora, os árabes teriam que integrar os palestinos dentro dos seus estados, como Israel integrou os judeus que fugiram dos estados árabes após a criação do Estado de Israel, porque antes não havia problema. Bom, os palestinos não querem ser integrados na Síria, nem no Líbano, nem na Jordânia, nem no Egito, porque eles não são sírios, libaneses, jordanianos, egípcios, eles são palestinos. E eles reivindicam o retorno à Palestina, a criação de um Estado palestino. Bom, e a história da guerra defensiva, isso leva a um ciclo de argumentos sem fim, né? Por quê? Porque se a gente olhar o início, a gente tem que olhar assim, como que se dá a dinâmica histórica disso. A dinâmica histórica é de colonização. Muito bem, essa colonização aconteceu e os árabes não aceitaram essa colonização. De fato, não aceitaram. O que hoje está na mesa? Está na mesa uma proposta que é a proposta da Liga Árabe, por exemplo. Está na mesa a proposta da Autoridade Nacional Palestina. E o problema da divisão do governo. Então, existem propostas, mas a Palestina não tem uma representação porque o governo está dividido. Essa divisão foi
produto de um boicote internacional a uma eleição que foi democrática, limpa, com toda a comunidade internacional tendo suas missões vigiando essas eleições. Foram as eleições mais limpas de todo o Oriente Médio, de várias regiões. Hamas ganhou uma maioria para o Conselho Nacional Palestino e a comunidade internacional não aceitou. Passou a cortar o repasse de verbas para a autoridade nacional. Não é esmola, é um repasse de verbas decidido pelos acordos de Oslo. Cortando esse repasse de verbas, a economia palestina ruiu. Professores não tinham salário, toda a população simplesmente passou a ter que sobreviver, sabe-se lá como. Então, ruiu. Em 6 meses, a estrutura, a pouca estrutura palestina existente ruiu. Isso levou a que Hamas e Fatah se separassem. Fatah assumiu o governo da Cisjordânia, sabendo que teria um respaldo internacional, e Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza. Depois disso, em 2007, ainda tentaram formar um governo de coalizão, de união nacional. Durou 2 meses. Por quê? Porque não trouxe o reconhecimento da comunidade internacional. Por quê? Porque hoje os islâmicos são os terroristas da vez. Agora, terrorismo, então. O que é o terrorismo? É o ataque a uma população civil, indefesa. Bom, gente, se você for falar em terrorismo, pelo amor de Deus, né? O ataque à faixa de Gaza. O que foi isso? Uma população fechada, que não podia sair, não tinha para onde fugir. Quando Israel bombardeou Beirute, refugiaram-se de 4 milhões de libaneses, 1 milhão se refugiou. 1 milhão fugiu do Líbano. Os moradores de Gaza, 1,5 milhão de pessoas não podiam sair, porque estão presos. Tecnicamente, segundo as convenções de Genebra, Gaza é território ocupado. E a responsabilidade do Estado de ocupação manter o bem-estar de uma população ocupada, segundo as convenções de Genebra. Israel faz isso? Não. Cria uma autoridade palestina, coloca nas suas mãos o papel de polícia do gueto. É isso que foi reduzido o seu interlocutor para a paz. Certo? A polícia do gueto. Agora, que perspectiva de negociação a gente pode ter? Não existe igualdade para diálogo. Se a comunidade internacional não se posicionar, fazendo como a gente está fazendo hoje, discutindo, a gente não tem como ajudar a que uma igualdade de posições possa, a partir de dentro, a partir dos palestinos e a partir dos israelenses, de ambos, se chegar a uma solução justa e uma paz durável. Obrigada. O mundo vê com enorme espanto uma série de atentados terroristas nesse final de ano, que coloca em xeque as políticas de segurança do Ocidente. Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Afinal, defender o direito ao estudo no Paquistão é um risco de vida. Ela foi baleada pelo Talibã e sobreviveu. Esta semana, o grupo atacou uma escola e matou 150 professores e alunos, a maioria crianças e adolescentes. Uma resposta, segundo os terroristas, à ação dos exércitos do Paquistão e do Afeganistão contra os acampamentos do Talibã, milícia fundamentalista que já esteve no poder. Na África, o Boko Haram, outra milícia, sequestrou mais de 185 mulheres e crianças e matou 35 pessoas na Nigéria. Por causa dos ataques, o governo nigeriano já fechou 80 escolas femininas no norte do país. Em Sydney, na Austrália, foram 16 horas de cerca a um homem que afirmava fazer parte do grupo Estado Islâmico. Ele e 2 reféns foram mortos. É considerado terrorista qualquer pessoa ou organização que utiliza métodos violentos ou ameaçadores para conquistar determinado objetivo político. A Al-Qaeda, por exemplo, ela quer recriar um califado no coração do mundo islâmico, no coração do Oriente Médio. A forma de alcançar isso ou de se fazer isso se apoia dentro de um discurso radical, religioso, que alimenta essa ideologia para se chegar nesse objetivo. Entre os grupos terroristas considerados mais violentos atualmente, boa parte é formada por fundamentalistas islâmicos. O Boko Haram luta desde 2002 para implantar a Sharia, a lei islâmica na Nigéria. Ainda na África, o Al-Shabaab atua na Somália. O Talibã, que surgiu em 1994, volta a ganhar forças no Paquistão e no Afeganistão, país onde surgiu a Al-Qaeda, organização terrorista que ficou conhecida em todo o mundo em razão dos atentados de 11 de setembro. E foram dissidentes da Al-Qaeda que, no ano passado, formaram o Estado Islâmico,
ou ISIS, que atua no Iraque e na Síria. Mesmo sob intensos ataques, o grupo terrorista formado por sunitas não para de crescer. A estimativa é que o número de militantes chegue a 50 mil. E cada vez mais há notícias de pessoas do mundo inteiro que se unem à causa. Por outro lado, líderes religiosos da comunidade muçulmana em todo o mundo se posicionam fortemente contra os grupos extremistas. Lamentamos e com muita tristeza, porque é um pequeno grupo de pessoas que fazem algumas coisas, chamam a atenção e acabam colocando um rótulo sobre todos os adeptos. E isso é muito ruim, porque se nós analisarmos que no Brasil nós temos 1,5 milhão de muçulmanos e no mundo todo nós temos 1,5 bilhão de muçulmanos, imagine que todos fossem terroristas. Com certeza não sobraria, só sobraria muçulmanos. Arlindo, por que esse radicalismo não para de crescer, como a reportagem mostrou? Então, é interessante que a gente, na anterior, estava falando sobre Cuba, e que Cuba saiu da lista de países terroristas dos Estados Unidos, né, dessa classificação. A cada momento histórico, isso muda, e no momento, os grupos que têm se envolvido em guerras civis e terrorismo têm sido em países muçulmanos, países do Oriente Médio. Isso tem motivos históricos, não tem motivos religiosos. Históricos de toda a história do século XX, que ela é que explica esse motivo. Norte da África, a mesma coisa, uma exploração de recursos naturais, uma tentativa de dominação para a exploração desses recursos, criação de situações em que não há educação, em que não há condições de vida dignas, e uma revolta que acaba sendo capitaneada por esses grupos extremistas. Então, historicamente, isso se explica. Agora, de fato, a religião tem entrado aí, por esses grupos, ela é utilizada para exacerbar um discurso, não é? Que é fundamentalista, que não é exatamente, digamos assim, islâmico da forma como o islamismo é interpretado pela maioria, mas que é fundamentalista islâmico, né? Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Pondé, como é que você vê essa questão aí do avanço do radicalismo? Não sei se pode dizer esse radicalismo islâmico. Fundamentalista, né? Alguns especialistas usam a expressão islamita, né? Para fazer diferença do que o entrevistado Sheikh dizia, quer dizer... O Sheikh Jihad. Que é um nome forte, né? Sabe o que significa a palavra jihad? Significa esforço, não significa guerra santa. Eu sei. Você pode interpretar a jihad como esforço interno, de transformação, de relação com as pessoas. Você não precisa interpretar de forma nenhuma a jihad como guerra e matar os outros. Não, o que eu ia pontuar na entrevista do Sheikh é que ele fala uma coisa óbvia. Quer dizer, o problema desses grupos é que eles acabam lançando a imagem sobre a população muçulmana mundial como se todo mundo fosse terrorista, o que é uma ideia idiota, né? Se a gente voltar para trás, a gente vai lembrar, houve uma época que você tinha os católicos na Irlanda, você tinha os bascos na Espanha, né? Claro. Mais para trás, algumas décadas atrás. Agora, ao longo da história, você teve a associação entre religiões e atos militares de guerra, o cristianismo fez suas guerras, você tem grupos judaicos que são militarmente agressivos. Então, eu acho que religiões, independente de qual for religião, religiões, elas servem facilmente, e com isso eu não estou dizendo que a religião sempre faz isso, hein? Você pode ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa bastante inteligente, aberta, ser uma pessoa bastante, digamos assim, construtiva, no sentido de não sair matando ninguém por aí e tal. Mas as religiões, elas podem facilmente cair numa espécie de impasse em que serve para você fazer afirmações muito radicais e doutrinárias, no sentido de que nunca erra, que a gente falava no começo. Né? E é geralmente a religião na sua forma fundamentalista. Isso que se chama fundamentalismo. E não é à toa que esses grupos têm almejado a educação, né? Então, o atentado do Talibã contra uma escola, o Boko Haram, que tem esse apelido de Boko Haram, a educação é proibida, Haram é proibida, esse apelido é pejorativo contra ele, foi o que pegou. E vários outros casos, a própria Malala, porque a educação é perigosa para esses grupos extremistas. A gente sempre fala do terrorismo, né? Do terror. O que é o terrorismo? Olha, eu entendo que a ideia de terrorismo, ela nasce da seguinte forma. Você tem um grupo que ele pode se justificar
politicamente, ideologicamente, pelo que ele vai fazer, certo? Dizendo que não tem outra solução, que está se defendendo com as armas que tem. Mas a ideia do terrorismo, tecnicamente, me parece que é a seguinte: um grupo X, que não tem como enfrentar militarmente um grupo Y, no sentido de exército regular, ele começa, e eu estou falando tecnicamente, ele começa... A intenção dele é transformar o cotidiano da população num cotidiano dissociado. Então, assim, vai no cinema, não pode, que de repente explode. Você vai no mercado, explode uma bomba. Na escola explode, alguém atira, sei lá. Então, o terrorismo, me parece, do ponto de vista técnico, e qualquer grupo pode fazer uso do terrorismo, ele é a tentativa de desestabilizar a sociedade inimiga, certo? Sua, já que você não pode fazê-lo via exército regular, você que acredita na sua causa, então, você desestabiliza através de métodos como esse. Explode um prédio, você faz voar um risco. A pessoa fica com medo de voar, com medo de entrar no ônibus, com medo de ir no cinema. Eu perguntei, Salino, porque o Hamas saiu da lista de terroristas da União Europeia. Não é isso? Claro, o Hamas é um partido que tem o seu braço armado, que são as brigadas caçamistas. Assim como o Hezbollah é um partido que tem o seu braço armado. E o que o Pondé falou, tem duas coisas assim que eu concordo muito. Quer dizer, em primeiro lugar, um grupo terrorista é aquele que não tem um exército. Segundo, que tem o objetivo de desestabilizar. Foram as duas coisas que o Pondé colocou e na minha opinião, estão completamente corretas. E justamente a ação dos grupos terroristas, ela tem ocorrido a maior parte das vezes, 85%, quase 90% das vezes, em contextos de guerra civil e no território geográfico de guerra civil. Muitas vezes para provocar uma guerra e outras vezes para impedir um processo de paz. Mas ele sempre está atrelado, ou quase sempre, àquele território geográfico da guerra civil. O grupo Estado Islâmico executou 900 pessoas de uma tribo no leste da Síria. Pelo menos 230 corpos foram encontrados em uma vala comum. Os sunitas foram mortos por terem se rebelado contra o grupo islâmico. Autoridades ainda procuram por 700 desaparecidos. O Estado Islâmico é acusado pela ONU de crimes contra a humanidade e de cometer diversas atrocidades, execuções e decapitações. Arline. Bom, o que está acontecendo na Síria, a gente viu nessa matéria, essa notícia horrorosa de um massacre de 900 pessoas, evidenciada por uma vala comum com mais de 200 corpos. Bom, está mostrando que a população está sofrendo com o avanço do Estado Islâmico. Notícia boa é que no Iraque os curdos conseguiram retomar um importante território que estava sob controle do Estado Islâmico, evidenciando assim que há uma luta ferrenha, uma luta atroz que está acontecendo entre populações locais e o Estado Islâmico. Que ainda por cima está o quê? Se valendo do vazio deixado pela guerra civil na Síria e pela ocupação norte-americana do Iraque. É toda essa situação que configura esse horror que está acontecendo, essa possibilidade desse horror se materializar na Síria. No caso da Palestina, o Conselho de Segurança agora está diante de uma importante votação. Essa notícia é muito importante, quer dizer, depois da autoridade palestina propor o ingresso da Palestina na ONU e não conseguir o ingresso pleno, mas sim ter o seu status elevado para um não membro, quer dizer, membro observador, né? Um Estado não membro, reconhecido como Estado, mas não é membro pleno da ONU. Agora está pedindo que o Conselho de Segurança vote num tempo, né, num cronograma de 1 ano para acabar com a ocupação. Esse cronograma é dificílimo de ser executado, dificílimo, mas a hora que os Estados Unidos vetarem, se de fato vetarem esse programa, vai ser mais um isolamento dos Estados Unidos numa tentativa mundial de terminar a ocupação israelense dos territórios palestinos.